Top 2 da semana. Queria saber a opinião de vocês a respeito dos guardas aplicarem tantas multas. O que vocês acham? Quem mandou foi o Alexandre. Alexandre, já trouxe alguns policiais rodoviários federais aqui no nosso podcast e estavam falando assim, Ronaldo, a gente não consegue autuar nem 0,001% das infrações cometidas que passam na cara da gente ali. Não dá tempo. É muita besteira que o pessoal faz. Verdade. Teve um dia, Gleides, que eu chamei, o pessoal também reclamou disso dentro de sala de aula, né? Eu chamei os alunos para a porta da autoescola. Pessoal, vamos observar o pessoal que está passando aqui de carro e de moto. Só vamos anotar o que dá para ver. Que a gente está vendo ali com certeza. Porque a gente não vai parar o carro para olhar a documentação, equipamentos, né? Só o que a gente está vendo. Passaram 10 veículos. Todos os 10 a gente conseguiu ver alguma infração. E 9 tinham mais de uma infração. Era celulares, sem cinto, e menino em pé em cima do banco. Tinha dito, gente, e aí? O que vocês acham? A polícia multa muito ou pouco? Quando chega esse tipo de questionamento lá no canal também, eu sempre digo para o pessoal o seguinte, exatamente isso. Eu digo, olha, com o conhecimento de trânsito que você tem, quando você estiver andando aí, dando uma volta na rua, numa avenida maior aí no teu bairro, começa a olhar o que os condutores fazem por 5 minutos. Eu sempre digo, se você, em 5 minutos, não for capaz de constatar pelo menos 10 irregularidades, com o conhecimento que você tem, você volta aqui que a gente conversa, te dá um presente, faça alguma coisa porque você merece. Uma vez, Ronaldo, eu saí da faculdade e indo para casa. Né? Era um trajeto ali de 6, 7 quilômetros mais ou menos, que eu fazia em 20 e poucos minutos ali. Quando eu entrei e eu comecei a olhar, eu quero saber aquele cara que, pô, vou para casa, tô sem ter muito o que fazer, só olhando e com o cuidado que eu estava dirigindo, né? Só olhando aquilo ali, olhava para o lado, o cara que ia passando. Só de relance, só que dava para ver passando. Cara, eu juro a você, eu parei na entrada do bairro quando eu cheguei em 300 infrações. Eu te juro. 300? 300, juro a você. O cara passava de moto, viseira levantada, calçado não se firma aos pés. Aí eu, mentalmente, 8, 9, eu olhava para o lado assim, o cara ia passando, estava o celular parado no sinal, eu 10, comecei a contar, 20, 25 minutos no máximo de trajeto. Eu parei na entrada do bairro, tinha 300 infrações cometidas. Então, assim, quando você diz que os agentes autuam um pouco, você está falando a verdade, cara. Eu até concordo que o arcabouço legislativo exagerou um pouquinho, né, no número aí de condutas infracionais. Hoje, se a gente olhar no Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, deve ter mais de 500, talvez mais de 600, porque muitas delas se desdobram dentro da mesma ficha, 400 e um pouquinho. Fichas, né? Mas se olhar desdobramento, você pega só do artigo 169, você deve ter umas 40 desdobramentos ali dentro. Ali. Tudo conduta infracional, só uma ficha. Isso. Eu penso que exageraram um pouquinho, assim, para não dizer muito. Eu lembro de um comentário do Júliver Modesto de Araújo, grande referência no trânsito brasileiro, autor de 40 livros aproximadamente, tudo na área de trânsito. Ele falando, eu imagino que cerca de 10 condutas infracionais que pudessem ser fiscalizadas e que fossem efetivamente fiscalizadas, já seriam suficientes. Talvez muito mais eficazes, porque o motorista não ia se perder em meio a tantas normas e condutas infracionais que ele não conhece. É o tal do você ter que falar 200 coisas para o camarada, sempre que ele precisava saber de uma. Então, eu penso que sim. Dentro essas centenas de condutas infracionais aí, 10, talvez 20 condutas, assim, essas 20, só 20, gente, vamos reduzir esse negócio, mas não vamos fiscalizar isso aqui à risca. Passou, a gente vai autuar, vai multar, vai punir. Eu penso que o caminho seria esse, e não ficar criando. Tanto que chega ao ponto de ficar impossível você conhecer todas as condutas infracionais. Eu estudo trânsito desde 1998, na verdade desde antes, né? Quando eu fui tirar a carteira eu comecei a estudar, né? A gente pega o manual de fiscalização de trânsito aí, ó, toda vez que a gente abre ele e começa a olhar com cuidado, a gente encontra coisa nova. Aquela que você bate, você diz, pô, não sabia dessa não, cara. Você vai armazenando a informação, né? Mas é uma novidade para a gente que atua na área. Imagina um cara que não conhece. Realmente, tem um conjunto de condutas ali que trazem consequências e trazem punição que é absurdo, é monstro.
e passa também muito, né? Até aquelas condutas mais simples do dia a dia, a gente cita aí alcoolemia, capacete, estacionamento irregular, enfim, são aquelas coisas mais comuns, né? Que às vezes trazem algum tipo de risco à segurança que às vezes o próprio condutor não se ajuda, né, Ronaldo? O próprio condutor não se ajuda. Esses dias um cara deixou lá no canal, é um roubo, autuar alguém por falta de capacete. Eu disse, cara, aquilo ali é para proteger o condutor, velho. E é uma forma de tentar obrigar o cara, bicho, ou tu se protege ou eu te puno. O cara ainda acha que é um roubo. Tem condutas que realmente, velho, deixar de parar o veículo ao atravessar uma linha férrea, pô, é uma infração bem estranha, né? Incomum, né? Mas assim, aquelas coisas do dia a dia, o cara ainda assim não cumpre, coisas que colocam em risco a própria segurança dele, como beber e dirigir, cara, é dia a dia, né, velho?